Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à Psicóloga em Casa e cá estou eu comprometido mais uma vez para te trazer um vídeo para te fazer refletir de certa forma. E começo por te fazer a pergunta: quando tu te propões fazer alguma coisa, o que é que te impede de fazer? É a falta de tempo? É a falta de motivação? É às vezes aquela preguicinha que dá e que tu pensas assim, eu até queria, eu até devia, mas... Então está na altura de tu perceberes que existem três obstáculos que te podem efetivamente impedir de tu alcançares aquilo que tu queres. Às vezes, a falta de motivação, a procrastinação acaba por ter um significado mais profundo e há aqui alguns processos mentais que por vezes estão subjacentes e que nós precisamos clarificar para poder perceber se efetivamente se aplicam a nós e de que forma nós podemos trabalhar com eles. Porque, acima de tudo, o conteúdo que eu te trago é no sentido de trazer consciência, uma tomada de consciência. A partir desta consciência, és tu que vais também decidir o que é que vais fazer com isso. Então, o primeiro ponto ou o primeiro obstáculo que te pode impedir de tu atingir os teus objetivos tem a ver com como é que tu te vês no futuro, a tua identidade futura. Sabes, quando nós às vezes dizemos assim, isso até é engraçado, eu até gostava, mas eu não me vejo a fazer isso, eu não sou esse tipo de pessoa que gosta dessas coisas. Então, quando tu não te identificas com alguma coisa que tu até gostavas ou querias fazer, ficas-te mesmo pelo querias, nunca vais chegar ao quero ou vou fazer, porque tu não te identificas com essa pessoa. Então, eu não sou essa pessoa, eu não me estou bem a ver fazer isso. Então, isto significa que tu tens que criar uma identidade que te ajude a identificar com esse tipo de ações e que promova atitudes em direção a esse objetivo que tu queres. Então, se eu não me vejo nesse papel, decididamente eu não vou fazer. E muitas vezes aqui há a ideia de eu estou a visualizar, eu não consigo colocar nesse cenário. Então, a identidade futura, a forma como tu olhas para ti, as características que tu identificas em ti ou não identificas, podem ser impeditivas de te levar para a frente em direção àquilo que tu achas que uma pessoa que faz isso ou que atinge esse objetivo tem. Então, pensa como é que tu te vês enquanto pessoa em relação a esse objetivo que tu tens em mente. Consegues-te ver nesse papel, a desempenhar esse papel? Consegues-te ver a perceber, a fazer alguma coisa nesse sentido? Então a identidade futura, por vezes, nós não termos uma ideia de nós nesse registro, nessa direção, faz com que efetivamente nós não consigamos avançar em direção a esse objetivo. Depois, o segundo é o custo de oportunidade. E este é muito, muito comum. O custo de oportunidade passa muito por tu pôres na balança, tu queres muito uma coisa, mas para conseguires isso vais ter que abdicar de outra. Então há aqui um custo que tu precisas de equacionar e por vezes esta equação não é favorável. Por exemplo, eu até quero emagrecer, mas para isso implica eu deixar, se calhar, de ir a tantos convívios, se calhar eu vou ter que abdicar de comer doces, ou pelo menos tantos como eu como. Eu vejo aqui um investimento da minha parte, um custo da minha parte que se calhar não é favorável. A mesma coisa com o exercício físico, eu quero fazer exercício físico, mas ter que largar o sofá, aquele comodismo também custa. Então perceber isso, e às vezes pode ser algo mais profundo que isso. Para fazer aquilo, por exemplo, vou-te dar aqui um exemplo que aconteceu comigo já há muitos, muitos anos. Eu queria muito continuar a estudar, fazer uma pós-graduação, alguma coisa, achava-me ali a estagnar numa fase da minha vida, já há muitos anos, que eu achava que estava a estagnar. E na altura o meu filho era pequeno, o mais velho, e cá em Viseu não havia grande coisa. Então eu teria que ir ou para Coimbra ou para o Porto para fazer alguma coisa dentro daquilo que eram as minhas áreas de interesse. Para mim estava fora de questão, porque significa que eu teria que abdicar do pouco tempo que eu já tinha com o meu filho, e a família para mim é um valor importante, que eu teria que abdicar para poder ir ao fim de semana, que era do pouco tempo que eu tinha para ele, tinha que abdicar desse tempo para ir. Então o custo para mim era excessivo face àquilo que eu queria. Então eu queria muito estudar, mas ter que abdicar de tempo em família, sobretudo quando o meu filho ainda era muito pequeno, era para mim algo que me custava imenso tomar essa decisão. Então percebe o que é que tu precisas de deixar para trás para poderes alcançar esse objetivo e percebe, dentro dessas situações, do custo de oportunidade, o que é que precisas
de priorizar nesta fase da tua vida. Isto para te dizer que, efetivamente, enquanto o meu filho foi pequeno, eu se calhar não o fiz, mas depois ele cresceu, ou passado 1 ou 2 anos dele ser um bocadinho maior, eu já consegui fazer isso e consegui mentalizar-me que era desta forma e que se calhar isto iria-me trazer, seria um período de tempo curto e que iria trazer mais vantagens, quer em termos profissionais, quer para a minha realização pessoal. Então, percebermos os custos, aliás, é um exercício que eu faço nos processos de coaching, que é, às vezes também em consulta, mas sobretudo em processo de coaching, em que eu equaciono o que é que eu tenho e que posso perder, ou o que é que eu vou ter que abdicar, o que é que eu tenho e quero manter, o que é que eu ainda não tenho mas quero obter e o que é que eu não tenho mas também quero evitar. E esta matriz de ganhos e perdas, face àquilo que são os nossos objetivos, permite-nos fazer este custo de oportunidade e perceber o que é que eu preciso de abdicar e que se calhar me está a impedir de eu avançar porque é um custo demasiado elevado nesta fase da minha vida. Então, equacionar este custo de oportunidade também é importante para perceber se há aí alguma coisa que te está a impedir de avançar. E por fim, as baixas expectativas que nós criamos. Esta até parece que está aqui um bocadinho associada à identidade, mas enquanto a identidade tem muito a ver com quem é que eu sou, quem é que eu preciso de ser para chegar àquele objetivo, aqui as baixas expectativas, que podem ser pessoais ou sociais, têm muito mais a ver com o que eu penso que consigo alcançar ou que as pessoas acham que eu consigo alcançar. Por vezes eu deixo-me influenciar também pela opinião alheia e acho que toda a gente dizia a verdade. Para que é que eu vou fazer aquilo? Aquilo depois também não vai trazer grande vantagem. Aquela ideia de experiências anteriores acabam por me moldar e se eu lá atrás tive insucessos ou tive que fazer um esforço demasiado grande e não tive os resultados que queria, isto vai baixar as minhas expectativas, provavelmente também as expectativas do meu ambiente, e isto pode me levar a criar expectativas de género, mas eu nunca fiz isso, mas eu não sei fazer, sou pouco persistente, falta-me o foco. Então, olhando para isto, por exemplo, eu tomei aqui algumas notas só para não me perder, estas expectativas de eu nunca fiz, eu não sei fazer, aqui não é um obstáculo, efetivamente. Eu não sei fazer, vou aprender. Eu nunca fiz, há sempre uma primeira vez para tudo. Lá atrás, se calhar, não fui bem sucedida, mas quem é que me diz que eu, à segunda, à terceira, à quarta, se eu melhorar aqui alguma competência, quem é que me diz que eu aí não vou ser bem sucedida? Então, as nossas expectativas, percebermos aqui que nós não somos definidos pelas nossas experiências passadas, devemos equacioná-las, mas acima de tudo para perceber o que é que não correu tão bem lá atrás, ou o que é que eu preciso mudar, o que é que eu preciso aprender, o que é que eu preciso fazer agora para conseguir lá chegar. E aí ajustar as minhas expectativas face àquilo que realmente é um cenário real e não apenas um cenário que está na minha imaginação com base no medo de falhar ou com base naquilo que eu acho do julgamento dos outros muitas das vezes também. As baixas expectativas normalmente são aquilo que nos protegem para nós não nos sentirmos fracassados. Então eu preciso de aumentar efetivamente as expectativas. Eu não sei, mas vou aprender. Eu nunca fiz, mas faço agora. E se não fizer à primeira, faço à segunda, à terceira ou à quarta, não interessa. É preciso perceber isto. E estes três pontos, estes três obstáculos que te podem impedir de avançar, a tua identidade futura, a forma como tu te vês e como é que isso influencia em direção aos objetivos, o custo de oportunidade, o que é que tu precisas de abdicar para poder avançar e por vezes este abdicar é forte, é importante também para ti, as baixas expectativas pessoais ou sociais e aqui entra também, muito importante, a forma como tu te posicionas face a estes obstáculos para depois também seres um exemplo para o teu filho. Tu já sabes que eu gosto muito da parte do desenvolvimento pessoal, mas também aplico aqui a parentalidade. E quando nós, enquanto pais, somos um exemplo que foge do fracasso, que baixa as expectativas para não fracassar, que se calhar em relação aos nossos filhos também temos esta expectativa de que ele não é capaz, ele não consegue, isto não é para ele. Nós também estamos a alimentar estes três obstáculos nos nossos filhos. E quando eu às vezes tenho em contexto de consulta pais que me dizem o meu filho é muito inseguro, o meu filho tem baixa autoestima, aqui é importante perceber de onde é que vem esta baixa autoestima, de onde é que vem esta insegurança, falta de confiança, que muitas vezes somos nós adultos, nos contextos principais da criança que estamos a alimentar, quer enquanto pais, quer enquanto professores, por exemplo, no contexto escolar. Então eu preciso ter aqui alguma atenção também ao meu discurso. Primeiro aplicar isto a mim, para servir como exemplo,
E quando eu aplico isto a mim, isto já melhora muito, mas também ter atenção à forma como eu falo com o meu filho, para perceber se eu também não estou a alimentar nele estes 3 obstáculos que vão servir no futuro também de base para ele, para formar os seus objetivos e que podem ser impeditivos de ele os alcançar. Então, espero que tenhas gostado deste conteúdo. 3 obstáculos que te podem impedir de avançar em relação aos teus objetivos e àquilo que tu queres. Então, percebe como é que tu te vês em relação a isso, a tua identidade, percebe qual é o custo que tu precisas de ter para conseguir alcançar isso, o que é que tu precisas de abdicar e, por fim, percebe até que ponto as tuas expectativas estão baixas ou são efetivamente realistas face àquilo que é expectável. Obrigada por estares desse lado. Gostava que tu comentasses aqui este vídeo e se achares que, se entenderes que faz sentido partilhares este vídeo com alguém que talvez precise aqui de um empurrãozinho em relação a algumas reflexões aqui trazidas, então partilha este vídeo também com as tuas pessoas e ajuda-me a mim também a crescer naquilo que é a minha missão. Obrigada por estares desse lado, um beijinho grande e até à próxima.